Oi, Pedro, tudo Olá, bem? tudo bom e você? Tudo bem, com frio. É, faz parte, né? É bom que ajuda a ficar em casa. Nossa, eu tava dando aula ontem, né? Aí, pra sacanear, pra sacanear não, né? Pra poder montar as turmas dos Uhum, times da N2, eu faço uma perguntas e respostas, com um uhum. resumo da matéria que passou, né? E aí eu fui chamando os alunos assim, o primeiro não sabia, obviamente. Ah, é verdadeiro, respondeu no chat. Então liga a câmera e justifica. Ah, Né? professora! O que eu estou fazendo é no final da aula para ver se o aluno está presente, eu baixo a lista de presença e falo, então, gente, pode todo mundo ir embora. Aí sempre fica uns dois ou três. Aí eu só chamo esses. Aí fica mais fácil assim. Aí você só falou, Né? fulano, cadê? Não, outra ótima também foi o seguinte. Teve um aluno que entregou o trabalho errado para mim no Moodle, né? Não teve a devolutiva, Acontece isso também. postou o trabalho errado, aí tá bom. Aí eu mandei uma mensagem porque ele me segue no Instagram, né? Aí eu falei Uhum. assim, ô fulano, você me mandou o trabalho errado. Aí ele falou assim, pô, professora, desculpa, tal, eu vou te mandar o trabalho certo. Isso por áudio do Instagram, né? Tá Tá. bom. Aí eu tô na aula assim, ô fulano, liga aí seu microfone pra gente conversar. Professora, meu microfone está quebrado. Acontece. Acontece. Meu amigo, você acabou de vir me pedir coisa no Instagram. Problemas da pandemia. Problemas da pandemia. Ai, somos todos alunos, né, Pedro? Para sempre, não Pois tem essa. é. Vamos lá. A professora Larissa, acho que todo mundo conhece, ela é coordenadora da Faculdade de Direito Campus Mackenzie, advogada que atua com direito de família e direito educacional. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. E Uhum. agradeço você ter aceito o convite antes de qualquer coisa. E eu separei um tópico que eu mencionei com você que a gente ia tratar, que é a gente Uhum. conversar um pouco sobre currículo Uhum. no direito, e um outro que eu não falei que a gente ia tratar e vai ser surpresa, que é Ixi! muito melhor do que o primeiro e que eu nem poderia falar sobre ele de forma adequada. Hum. É, então Medo! vamos começar então. Quando a gente fala de currículo, eu separei aqui algo que você conhece como ninguém, as diretrizes curriculares do MEC para o direito. As novas de Ah, 2018. eu acredito, sim, é a nova. O perfil desejado do formando de direito repousa em uma sólida formação geral e humanística, com capacidade de análise e articulação de conceitos e argumentos, de interpretação e valoração dos fenômenos jurídicos sociais, aliada a uma postura reflexiva e visão crítica que fomente a capacidade de trabalho em equipe, favoreça a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, além da qualificação para a vida, o trabalho e o desenvolvimento da cidadania. Pergunta bem Uhum. simples. Não olhando para uma determinada faculdade em específico, um programa em específico, a faculdade de direito em geral entrega isso, na sua opinião? Pedro, é legal você falar disso, porque é justamente o tema da minha tese. Que Então, bom. estou fazendo. Então, eu estou escrevendo um doutorado, que aí, se Deus quiser, a gente entrega no fim do ano, no meio da pandemia. Você não termina, você entrega, né? Não, não, porque você nunca vai acabar. Então, você sempre acha que tem alguma coisa que você esqueceu, que você podia ter colocado, que você podia ter falado, enfim. E aí eu estou estudando sobre as técnicas e os procedimentos públicos que foram Tá, idealizados para controlar a qualidade dos cursos de direito no Brasil, né? tá bom. E esse meu trabalho, ele foi todo pensado e baseado numa pesquisa de uma professora da Espanha, que, Tá. assim, por um destino de Deus, acabou sendo minha co-orientadora lá em Salamanca. Então, eu conheci o trabalho dela antes. E Uhum, aí, eu não sei se, obviamente, você deve conhecer a professora Mônica Herman, é uhum, amiga dela, amiga pessoal.
E aí ela me colocou em contato com a professora Pilar e a gente começou. Aí eu fiquei muito feliz, a gente começou a trabalhar Uhum. junto e aí ela virou minha orientadora, né? Então meu trabalho é em regime de cotutela com Salamanca. Tá. E aí o que acontece? A gente, quando começou a ver essa. Também tenho a sorte, assim, o professor Felipe, que é meu orientador aqui no Brasil, Uhum. discute a qualidade do curso jurídico, de um modo geral, já tem muito tempo, né? Inclusive, ele fez parte Uhum. da comissão que redigiu as novas diretrizes curriculares. Então, Uhum. quando eu comecei a andar com ele, quando eu comecei a comer o que ele come, amassar o Uhum. cacau, como fala, Uhum. como ele fala com a gente, Uhum. é, eu comecei a. Ele estava ingressando nessa comissão, né? E Uhum. aí eu acompanhei esses debates. Então, diversos juristas, diversos especialistas foram escutados na ocasião. E a ideia era justamente pensar num currículo que não fosse engessado, de modo que as regionalidades pudessem ser Tá. respeitadas. Então, Uhum. você criaria uma carga básica, onde você diz, então, o sujeito que ingressa neste curso superior e faz Uhum. essas matérias, esses componentes curriculares, ele é jurista. Mas vamos deixar aberto a possibilidade Uhum. de, vamos lá, então se ele está no Brasil, em São Paulo, é importante ter uma formação de mercado de capitais, direito empresarial forte, porque a gente tem um mercado forte para isso. O que não Uhum. faria sentido para a realidade do estudante de direito no Acre, né? No Acre Tá. você precisa investir em direito agrário, você precisa investir em direito dos indígenas e tentar respeitar as especificidades. O que Tá. objetivamente acontece é que a gente tem uma visão muito tradicional do direito. Então, eu tenho um professor, que também você conhece, o professor Siqueira, que ele Uhum. fala uma verdade assim, que desde que eu comecei a estudar educação jurídica, me toca essa frase que ele usa. Ele costuma dizer assim, que o curso de direito é um dos poucos onde o sujeito entra com 18 anos e sai com 80. Por quê? Por quê? A gente praticamente envelhece os nossos alunos, ao invés de formá-los como juristas, como sujeitos críticos, de uma Uhum. visão adequada do que seria o manejo das ferramentas técnicas e jurídicas. Então, se eu disser para você, voltando agora nessa pergunta, falei tudo Uhum. isso para dizer, para responder. Se eu disser para você que eu acredito que o sujeito saia formado do curso de direito, e aí eu não estou falando do Mackenzie, da USP, da Uhum. PUC, das federais, eu estou falando de qualquer curso de direito, apto a exercer a atividade jurídica com excelência, eu acredito que eu estaria fazendo uma afirmação um pouco temerária. Para não dizer outra Tá. coisa. Porque, assim. Ai, gente, ó, desculpa, o Theo tá aqui. Ele vai invadir a câmera. Eu fico triste de ver que a gente tem potencial, que a gente tem Uhum. muito interessado em mover a máquina judiciário. Nosso curso é um curso que mais consegue absorver no mercado de trabalho. O curso de direito como um Uhum. todo, né? Se você for ver, hoje em dia, eu não sei, esses dados eu tenho por conta da minha tese. A gente gasta mais com servidores públicos Uhum. do que com membros do Judiciário e do Ministério Público. Sai mais caro manter os servidores do que os próprios Uhum. vencimentos das carreiras técnicas. E por que isso? Porque a gente precisa absorver essas pessoas que se formam. São muitos os bacharéis em direito. Você pode ver que os servidores, a maioria é formado em direito, né? Então, virou um Uhum. papel do Estado. Você abre esse monte de curso de direito, você coloca essas pessoas para cursarem os cursos, você não controla a qualidade daquilo que é feito dentro destes cursos, depois essas pessoas se formam
E você, enquanto Estado, tem que dar trabalho para elas. E aí virou o Uhum. papel do Estado. Virou o papel do Estado assegurar que essas pessoas tenham emprego depois. Ainda que por meio de concurso público, etc e tal, não sou contra, né? Nada disso que eu tô falando. Mas o que eu tô dizendo Uhum. é, a gente abriu um monte de cursos sem planejamento e o Estado precisou absorver essa mão de obra, né? Uhum. Então, assim, a gente precisa repensar. Agora, uma coisa é fato. Se eu disser para você assim, então, fecha todas as faculdades, de forma nenhuma, Pedro. E por que Uhum. de forma nenhuma? Porque muitas dessas pessoas enxergam no curso superior a possibilidade de mudar de vida, de Uhum. conseguir ter uma ascensão social. Então, encerrar esses cursos é acabar com a esperança dessas pessoas. Então, isso também a gente não pode fazer. Então, assim, o cenário é extremamente complexo. A gente precisa pensar nesse cenário com seriedade e precisa entender quais são os braços dessa crise que existe. Uhum. Existe uma crise na educação jurídica em todas as suas vertentes. Então, em quaisquer dos eixos que existem para a estruturação do curso jurídico, a gente vai vislumbrar uma crise e a gente precisa pensar com seriedade Uhum. qual vai ser o papel do Estado na reformulação, na superação dessa crise, Uhum. qual vai ser o papel do Estado, qual vai ser o papel da sociedade, porque a gente também tem que colocar a nossa capa e reconhecer que a gente tem que fazer alguma coisa, e qual vai ser o papel do bacharel em direito, né? Porque a Uhum. partir do momento que a gente entra no curso de direito, a gente tem que exigir da instituição de ensino que ela capacite a gente pro mercado de trabalho e para exercer o papel do cidadão, que é Uhum. o que está previsto na diretriz curricular, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Eu acho que para opening remarks está super bacana. A pergunta que eu tenho com base nisso, ela vai um pouquinho na linha do que o professor Léo Aquino está colocando, e aproveito para agradecê-lo pela participação. A gente acaba sempre que vai discutir qualquer coisa envolvendo ensino jurídico, tem uma pergunta por trás que é o formando que eu quero. Uhum. E o formando que eu quero, a gente pode tratar de uma forma ampla, que como a diretriz coloca, que é qualquer coisa, assim, coloca qualquer coisa lá. Ou então, você indo para um lado de um agente de mudança de realidade social, ou um curso meramente profissionalizante. Exato. Sendo que a gente muitas vezes entrega muito mais um curso profissionalizante, no geral, do que propriamente um agente de mudança de realidade social, até porque se a gente for ver no passado, a função do curso de direito, de formar a elite política nacional, há muito se perdeu quando se abre um monte de universidade, um monte de Uhum. faculdade com esse escopo. Então, com base no que você falou em um primeiro momento, qual que seria, na sua opinião, a função de uma faculdade de direito? O que acontece de verdade ou o que A gente, deveria ser? Eu acho que de bate pronto e bem direto, o que é e o que deveria ser. Tá. O que é? Na minha visão, aliás, não é só na minha, e foi isso que abriu muito a minha cabeça. Eu tive aula de filosofia com o professor Alisson Mascaro, você conhece também, professor Uhum. da USP, dava aula no Mackenzie. O professor Alisson um dia falou assim: meus caros, é bom que vocês entendam que na condição de operadores do direito, vocês não são nada mais, nada menos do que verdadeiros apertadores de parafuso, vamos dizer assim. Uhum. Por quê? Porque a gente se enche de uma empáfia e de donos da razão, porque eu sei mexer, eu sei manejar a lei, eu sei. Uhum. Isso não significa absolutamente nada quando você simplesmente coloca o fato concreto dentro da lei. Então, no ato de subsunção, o que a gente está fazendo é apertar parafuso. E a gente precisa Uhum. começar a reconhecer isso. Então, hoje, o que a gente faz é formar as pessoas para que elas apertem parafusos para buscar direitos. Vamos dizer assim. A gente é técnico. A gente Uhum. não consegue
formar, isso eu estou falando na maioria geral, eu tento, dentro do curso de Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie, mudar essa realidade. A gente tem um curso novo com uma concepção totalmente assim inovadora, onde a gente tenta fazer com que o aluno raciocine desde o começo, tenha uma visão crítica a respeito daquilo que é lecionado em sala de aula. Então, muitas das vezes os professores trazem a sua visão própria de mundo e eles não necessariamente concordam e a gente incentiva isso dentro do próprio campus. Mas essa é a realidade da maioria dos cursos de direito no Brasil? Não, de forma nenhuma. Assim, e aliás, quanto mais a gente vê a indução do poder econômico dentro do curso de direito, então o que eu estou querendo dizer com isso? Quando a responsabilidade do curso é de um grande grupo econômico, mais difícil você conseguir enxergar o aluno com uma postura crítica. Não que não aconteça, mas é mais difícil. Por quê? Porque a gente tende a encontrar nestes lugares pessoas tendentes a aplicar a norma no fato concreto e pronto, acabou. Quantas e quantas vezes, Pedro, a gente não se depara com um caso concreto que o cliente traz para a gente, no nosso caso que a gente é julgado, né? O cliente traz o caso concreto, a gente olha para aquilo e fala assim, tudo bem, se eu aplicar a lei nesse caso, eu vou estar fazendo o que a lei determina, mas uma big de uma injustiça, que é o que acontece muito nos casos de família, porque a gente, e em família mesmo, a lei costuma ser até um pouco mais aberta, justamente para tentar não ser injusto, né? No caso concreto. Só que você vai aplicar a lei e é injusto. E aí você, enquanto advogado, se você não raciocinar o mínimo possível para dizer assim, então, o que eu vou fazer para tentar proteger essa pessoa, ainda que eu afronte a lei? Se você não tem uma formação crítica, você, enquanto operador do direito, não promove a justiça. Você reproduz a lógica daquilo que foi idealizado com a concepção do curso de direito. Então, assim, hoje a gente entrega, infelizmente, não estou falando todo mundo, porque eu não gosto de generalizar, mas a maioria dos bacharéis em direito não detém uma visão crítica a ponto de enfrentar o sistema e dizer assim, bom, eu vou brigar pela inconstitucionalidade do que está acontecendo com o meu cliente, vou até o fim, até por uma questão econômica. Quantas vezes o seu cliente não vai ter poder econômico suficiente para subir o caso dele até o STF, não é mesmo? E quem a gente poderia, das instituições, enxergar com força para fazer isso seria o Ministério Público, por exemplo. E quantas vezes a gente não vê o próprio Ministério Público agindo dentro do âmbito da sua atuação e ficando satisfeito com isso e pouco brigando por uma inconstitucionalidade. Enfim, eu acho assim, a gente tem muito para avançar e muito já foi avançado, não tem nenhuma dúvida. Mas é uma reprodução de um ensino tradicional de base que a gente vem fazendo e reproduzindo mesmo no curso de Direito. Quando você menciona a indução do poder econômico nos grandes grupos educacionais, é correto extrair disso que, eventualmente, o objetivo e a função de uma faculdade privada deve ser diferente do objetivo e a função de uma faculdade pública em direito ou não? Olha, uma boa pergunta, viu, Pedro? E a gente está, por exemplo, olhando para o Mackenzie, é uma situação excepcional que a gente está falando de uma entidade filantrópica. Que aí teria um outro tratamento aí, diria que é no meio do caminho. Como que você vê isso? Ou curso de direito é curso de direito? Então, vamos lá. Quando, na minha pesquisa, a gente faz a solicitação para o MEC, por meio do INEP, para acessar os dados sigilosos dos cursos de direito, uma das coisas que a gente encontra lá, isso não tem nenhum problema poder falar, é que as instituições, elas são divididas em espécies de organizações. Você está rindo do meu aluno, né? Que saiu da aula.
Não quero É, falar nada, mas aqui tá mais legal. a, a gente vê que elas são divididas em organizações administrativas. E essas Uhum, espécies de organizações administrativas são ou ela é pública federal, ou ela é pública estadual, ou ela é pública municipal, ou ela é uhum, privada com fins lucrativos, ou ela é privada sem fins lucrativos. São essas as divisões administrativas das instituições de ensino, né? Aí uhum, o que acontece? Quando a gente vê isso, e essa é uma visão muito minha particular, pouco importaria no mundo ideal quem faz a gestão do curso. Porque o objetivo seria formar a pessoa para ela, enquanto jurista, conseguir fazer um ordenamento que seja compatível com a realidade daquela sociedade. uhum, Então, vamos atender as demandas da sociedade, que é dinâmica, que é líquida hoje em dia, e a gente precisa pensar em qual é a nossa realidade para a gente atender as demandas dessas pessoas. E vamos, quando as relações sociais estiverem acontecendo, dizer o que é justo e o que é injusto. Então, uhum, quem vai fazer isso com excelência, em tese, deveria ser o bacharel em direito, porque é a pessoa que está estudando para fazer uhum, isso, para poder regular e atender as demandas dessa sociedade. Então, pouco importa qual é a instituição de ensino, qual é a organização administrativa da instituição de ensino que entrega esse curso de uhum, direito para a sociedade, no mundo ideal, no mundo ideal. No entanto, a gente sabe que no mundo real, quando envolve poder econômico nas relações, muito daquilo que seria neutro e daquilo que a gente gostaria que acontecesse no mundo ideal, não acontece por uma questão de dinheiro. Ponto. uhum, Né? Então, às vezes, você precisa cortar verba, você precisa diminuir a qualidade para poder aumentar a quantidade. E isso acaba fazendo com que os melhores interesses não sejam atingidos. uhum, Então, assim, no mundo real, a gente vê que, dependendo da organização administrativa da instituição de ensino que presta o curso de direito, você vai formar um tipo ou outro tipo de profissional. Vai ter um uhum, profissional mais crítico, vai ter um profissional menos crítico. E aí, Pedro, vou dizer para você agora uma crítica que eu pessoalmente faço, porque vivi na prática. uhum, São muitos hoje os profissionais que passam nos concursos públicos e não possuem criticidade suficiente para poder ter o cargo que tem, entendeu? uhum, Então, assim, eu sou uma grande defensora de uma reforma urgente no modo de contratação dos grandes cargos jurídicos mais importantes, mais relevantes da área do direito. Eu acho que hoje em dia não estou criticando, eu tenho juiz promotor na minha família, e a gente debate sobre isso direto, uhum. mas eu acho que a gente não está conseguindo selecionar os melhores. A gente precisa arrumar algum jeito de contratar os melhores, porque a gente está escolhendo as pessoas que estão decorando o texto da lei, infelizmente. E aí, quando elas assumem, lhes falta criticidade, porque a pessoa ficou tanto tempo estudando, é assim, como encontrar o pote de ouro no fim do arco-íris, sabe assim? Ela Uhum. finalmente conseguiu passar no concurso, ela está esgotada mentalmente para exercer aquele cargo. Então a gente tá errado, o sistema tá errado. E o sistema errado começa no curso de direito errado, num curso de direito que não forma quem deveria formar. É até interessante quando a gente para olhar, quando a gente tem um professor juiz, a forma dele ver o direito é diferente de um professor advogado, que é diferente de um professor defensor, pouco importando a área e pouco importando a formação ou o que vai lecionar. Porque Uhum. é uma forma diferente de ver o direito. De ver o direito. Mais dogmático, menos reflexivo, mais reflexivo, menos dogmático. E aí encontrar o que seria o ideal
acaba partindo de uma premissa do que você quer enquanto formando. Exato. E é difícil você ver isso. Então, às vezes, a gente pode ter um programa que tem como um objetivo formar um determinado tipo de formando, mas um corpo docente que jamais vai entregar aquilo. Não, exatamente. O corpo docente que não está sequer capacitado para conseguir entregar esse perfil de egresso que você imagina. E não é falar que é bom ou que é ruim, não é isso. Não é que falar que é melhor ou que é pior. Não. É uma questão de escolha de currículo e escolha de perfil de formando. Que tem uma margem no perfil de formando. Exato. Daquilo que a instituição de ensino definiu que seria o perfil do egresso dela e aquilo que a instituição de ensino verdadeiramente entrega lá na ponta. É complexo. Falando do que a instituição de ensino entrega, a gente acaba tendo os selos de aprovação em exame de ordem, ou então a empregabilidade e detenção, vamos dizer assim, de cargos de alta gestão em escritórios de advocacia, como sendo um emblema, um selo e uma bandeira que é sustentado, hasteado. Como critério de qualidade. Como critério de qualidade. E no próprio Mackenzie a gente visualiza isso de forma muito clara. E com méritos. Positivo. Em que medida isso acaba não aproximando de um interesse, não digo mercadológico, não é mercadológico, mas aproximando a universidade, a faculdade de Direito, de um interesse que seja mais voltado para uma aproximação aos escritórios. Porque mercadológico é muito grande. Dos escritórios. Deixa eu pensar, essa pergunta é difícil, hard. Eu acho que é assim. Então vamos lá. Se a gente tem um sistema de aferição de qualidade público, e aí, agora é a Larissa falando, a gente, enquanto sociedade, não valida esse sistema, porque quem é que procura qual é a nota que o MEC dá para o curso para poder se matricular naquele curso ou não. Ninguém faz isso. Apesar de depois a gente ficar ostentando, meu curso é nota 5, meu curso é nota 4. Apesar depois disso virar, sim, um critério, mas ninguém escolhe uma universidade porque ela é nota 5 ou ela é nota 4 na nota do ENAD, tá? Só que, então, se a gente já tem um sistema público que não é validado pela sociedade, a gente precisa encontrar outros critérios. Quais seriam esses outros critérios? E aí você tem que pensar você enquanto instituição de ensino. Eu, na condição de gestora de instituição de um curso de direito numa instituição de ensino qualquer, o que eu posso fazer para atrair os melhores alunos? E aí as ferramentas que são encontradas são essas mercadológicas. Então, meu curso emprega bem? Meu curso é bem visto pelos grandes escritórios? Meu curso, não sei, aí você vai começar a entrar numa seara de quais são os critérios que as pessoas utilizam para poder escolher qual instituição de ensino que eu vou estudar ou não. E aí, Pedro, não querendo ser polêmica, mas já sendo, as instituições de ensino privada já saem em desvantagem em relação às públicas pelo simples fato delas serem gratuitas e as particulares têm que pagar. É óbvio que eu, na condição de estudante, tiver a opção de escolher entre uma instituição de ensino da qual eu vou gastar R$0 ou eu vou gastar R$5, eu vou escolher a que eu vou gastar R$0. Então, os melhores vão sempre para as públicas. Não tem jeito. Então, você tem que começar a investir. E aí eu estou dizendo para você, assim, com base naquilo que eu estou estudando, tá? Não estou falando na condição de gestora, não é nada disso. Nem de professora de instituição A ou B ou C. Eu estou falando na condição de pesquisadora com neutralidade do conhecimento. Se você, hoje, eu, Larissa, acredito que um grande mecanismo de auferição de qualidade de curso é o privado, baseado em ranqueamento. Mas não o ranking que a gente faz no Brasil. O ranking que a gente faz no Brasil,
mais famoso, que é o ranking da Folha. Não é um ranking do qual a metodologia seja precisa e sem reparos. Eu, na condição de pesquisadora, tenho grandes críticas, e não vou dar spoiler do meu trabalho para as pessoas lerem e comprarem meu livro. Mas eu tenho, assim que eu conseguir terminar ele, obviamente, mas eu tenho verdadeiras críticas, assim, à metodologia que é aplicada na execução desses rankings no Brasil. Mas a gente vê, eu tive a oportunidade, no período que eu fiquei em Salamanca, eu fiquei 15 dias em Londres com o professor Felipe. A gente foi para Oxford, foi para Cambridge, foi para London South Bank, e lá em Londres tem a sede de um ranking que se chama UD, que é o ranking da Times. E a gente foi na sede dos caras lá. Então, assim, eles têm um prédio só para trabalhar o ranqueamento. É um negócio muito sério, Pedro. Então, ele sentou com a gente, mostrou qual era a metodologia, como ele trabalhava com os dados. Ele fala assim, ele chegou a contar pra gente que os ingleses chegam a comparar os cadernos de jornal do ranking deles aos cadernos de esportes, de tão bem vendido que aquilo é. E aquilo induz, sim, a qualidade, a escolha do aluno. O aluno, ele consulta o ranking para falar assim, qual universidade que eu vou estudar? Então, deixa eu olhar o ranking. Eu acho que essa é uma cultura que começou no Brasil. Eu acredito muito que hoje o guia do estudante tem uma força muito grande, o próprio ranking da Folha tem uma força muito grande, e eu acho que a gente tende a melhorar esse cenário. Mas a gente precisa pensar criticamente o que está sendo feito. O que está sendo feito hoje tem muita falha e precisa ser melhorado, precisa ser aprimorado. Então é nesse sentido. E se a gente quer pensar em melhorar o sistema e melhorar os cursos, eu acredito que uma das formas é o controle privado de qualidade. E aí, para também não dar spoiler do que eu estou escrevendo, eu estou pensando em alguma coisa que seja público e privado, entendeu? Mas eu não vou falar o que eu estou pensando ainda, porque aí é a inovação da minha tese. Em certa medida, lembra bastante os critérios que a gente acaba vendo de adequação e compliance de companhias, você trabalhar com labeling, com labels no final do dia. E, eventualmente, entidades que têm interesses conjugados do público e do privado tendem a ser mais isentas ou não tão capturadas. É o que a gente... Quando a gente pega, por exemplo, na Bolsa, a B3, a gente pega, por exemplo, um determinado segmento da Bolsa, não é uma entidade pública, longe disso. Mas é privada, mas ao mesmo tempo você tem uma chançada de funcionamento por parte do poder público. Então você acaba tendo algo que vai mais ou menos em uma linha que talvez siga a lógica do que você está propondo. E eu acho muito interessante. Se a gente conseguir agora entrar um pouco na questão do currículo. E aí tem uma coisa que sempre aparece de discussão, que é quanto à importância que é dada para as matérias propedêuticas. E aqui eu digo as matérias de base não jurídicas. Vamos pensar a sociologia, filosofia, uma introdução ao estudo do direito, que muitas vezes acaba sendo nada, da forma como é colocado. E acaba sendo algo que é consolidado no início da faculdade, com pouco ou nenhuma profundidade, e que sendo que muitas universidades, inclusive, estão jogando isso agora para o EAD. 100% EAD essa parte. Quando você olha para isso, como que você vê o trato que é feito ao currículo e a entrega do currículo com aquela premissa de, eventualmente, querer formar um agente de transformação da realidade social? Com muita tristeza, para não dizer outra coisa. Porque as propedêuticas são as matérias reflexivas. É ali que vai estar o coração do curso para o aluno olhar para uma determinada realidade e dizer assim, pô, mas isso está injusto, isso está muito equivocado. Meu pai tem uma frase que eu gosto muito de invocar, que quando ele tá... Meu pai, ele é procurador de justiça, né?
E Uhum, aí ele tem um monte de amigo desembargador, então é muito legal quando a gente tá lá em casa, assim, eles ficam discutindo e tal. Inclusive, eu acho que eu uhum, até vi um amigo dele aí entrando na live. E aí, o que que acontece? Meu pai, ele costuma dizer assim, gente, mas essa juiz, não vou falar assim, esse pessoal, esses juízes novos que estão vindo, será que eles não estão vendo que é injusto? Assim, a pessoa aplica o texto de lei e fulmina o processo. E esquece que tem uma vida. Que aquele processo é papel, ou hoje em dia é computador, né? Pro juiz ou pro promotor, mas tem a vida de alguém ali. E aí ele costuma falar assim: quando você achar que o negócio assim é muito, 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 muito injusto, pô, bate um papo com alguém, não vai decidir um negócio assim e extingue o processo porque faltou a prova documental. Às vezes é a vida daquela pessoa que está em uhum, jogo. Falta um pouco de humanidade. E eu falo assim, sem medo de errar. A humanidade a gente vai encontrar nas matérias propedêuticas. Não uhum, adianta achar que vai ser na matéria técnica que o aluno vai poder propor o exercício da reflexão e pensar um pouco a respeito daquilo, dos problemas da nossa sociedade. Vai ser na matéria de uhum, ciência política, vai ser na matéria de antropologia, vai ser na sociologia, vão ser nessas matérias que a gente vai propor esse exercício. Então, é muito uhum, triste você ver que algumas instituições de ensino praticamente retiram esse componente uhum. crítico da formação dos nossos alunos. E aí você entrega o que para a sociedade lá no fim? Um cara que cada vez mais está apertando o Ah, parafuso. parafuso. Uhum. Então, É, que você está falando é interessante, eu tenho um caso, aí direito empresarial, você fala, societário, fala, não, isso daí não se aplica, né? Parte aí da justiça. Mas houve nitidamente uma injustiça, e aí a saída mais fácil para o juiz é se aplicar uma prescrição da lei das SA, que é de 2 anos. E a gente está falando assim, não, aqui não. Vamos aplicar o Código Civil, que tem uma tese que é o Código Civil. E aí eu estou meio que como consultor desse processo para um escritório de advocacia. Eu falei assim, gente, a gente tem que mostrar que está errado. E deixar muito claro que está errado. Porque aqui não vai ser o direito que vai ganhar. É o senso de justiça do juiz querer aplicar ao outro. é Aí eu falei assim, isso. deixa claro que está injusto. Toda hora você tem que falar, isso está errado, isso está errado, isso está errado. A gente vai ter que despachar não para mostrar a lei, mas para mostrar que está errado. Eu ia E quem falar isso, se sabe. possível, bate na porta do juiz e fala: juiz, olha, eu sei que você tem muito trabalho, que isso aqui vai ser só mais um caso, mas tá errado. Tá? Aí, dá um jeito aí, ó. Você deve estar cheirando injustiça, dá um jeito aí. Vê como você vai fazer. Vê como você vai fazer. Afinal, você é o agente do ente estatal Uhum. responsável por dizer o que que é certo e o que que é errado, não o que Errado. que tá na lei. O que que tá na lei, eu leio e vejo, Uhum. caramba. Entendeu? Eu concordo, Olha, eu concordo. Não é fácil, não é fácil. E, e a gente percebe isso quando a gente vai olhar a formação do nosso aluno, como muda. Quando eu pego uma matéria, por exemplo, que já teve alguma base de outras disciplinas, que empresarial deveria sempre vir depois de o mínimo de direito civil. Deveria, não é bem, mas deveria. É, e muda muito a depender da formação que o aluno tem nas matérias de base para minha disciplina, o tipo de discussão que eu consigo fazer ou não. A uhum, depender da sala que eu tenho, eu consigo fazer uma discussão quanto à patenteabilidade de um gene humano, com o impacto que isso tem envolvendo, eventualmente, aumento de óbitos por câncer de mama e colo do útero, porque o gene específico que identificava a probabilidade disso acontecer é patenteado ou não, e o exame é caríssimo. Dá para discutir uhum, isso. Com uhum. outras pessoas é assim, não, cadê a lei? Quer ver É a muito lei? difícil. Quer ver a Não, lei? não dá. E aí muda o tipo de discussão e tipo de formação que a gente consegue colocar. Então, às vezes, é muito mais um trabalho de desconstrução do que É. um trabalho de reflexão. E também porque uma coisa é fácil e é simples. É muito mais fácil ser positivista. É muito mais fácil. Tá? Eu É lembro muito mais. que quantos e quantos não foram os professores que devem ter falado para você que direito é texto e testa?
Meu Deus do céu, não tem nada pior do que isso. Não é, Uhum. não é, não é. Então, E a, assim, diga. não, e a gente acaba tendo aí no final do dia o nirvana do aluno quando ele se forma é ser aprovado na OAB, que coloca-se na cabeça dele disso, principalmente, que é algo bem equivocado, ao meu ver, Uhum. e a OAB não vai querer que ele reflita sobre adequação ou não, sobre justiça ou não. Vai querer que reflita o que é uma nota promissória. O que é muito Que, triste também. o que já tá um erro, porque o que já é um erro em si, né? Estudar títulos de crédito. Tá? Porque O eles que não já é um erro em existem si. mais, só isso. Não existem mais. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que ainda usa cheque. E eu uso cheque por um motivo meramente, digamos assim. Não que eu gosto que as pessoas sofram, não por isso, mas já que eu estou perdendo o meu dinheiro, pelo menos a pessoa vai até o banco. É o mínimo assim que eu penso. É o mínimo assim que eu penso. Mas tem muita fraude também, né, Pedro? Eu lembro, acho que eu cheguei a Ah, comentar com você quando a gente se conheceu, que eu acho que uma das coisas que eu mais fiquei encantada foi quando a gente estava conversando, você falou assim, Larissa, dá aula de direito empresarial, tanto sei o quê. Eu falei assim, meu, mentira que você dá aula de direito empresarial. Não, mas eu tenho uma outra proposta. Assim, a minha ideia é fazer o aluno pensar e ele pensar de que forma a gente vai montar um contrato, num caso concreto verdadeiro. Então, eu vou trazer um caso verdadeiro que eu vi no escritório, e aí a gente vai ter que montar a empresa ideal para aquela situação e uhum. ajudar e pensar do começo ao fim. Eu falei, é esse o perfil de professor que eu preciso no meu campus. Porque é isso, Pedro. Não dá para você achar que a gente vai ficar lendo Uhum. o livro de Direito de Empresa do Código Civil e o aluno vai se formar. E eu falo para você, sem fazer nenhuma crítica. Eu não sei nada de direito empresarial porque eu não tenho a menor afinidade assim. E também acho que não dá para achar que a pessoa, o bacharel em direito, vai sair bom em tudo. Isso é inviável. Ele vai ter que, em algum momento da carreira dele, É, escolher uma carreira. Mas uhum. não ter noção, como é o meu caso, Uhum. também não é muito bom, sabe? A única coisa que eu costumo recomendar para o aluno quando ele fala comigo é que se for para escolher uma matéria para abdicar, abdica aquelas que você consegue aprender na ficção, como direito internacional. Porque aí Ai, que é. sacanagem! Cadê o E a... Tavela? Ele tá assistindo não, a gente. não, e o Tavela sabe, o Tavela é o primeiro a saber. O Tavela é o primeiro a saber. Aí ele vira e fala assim: Jé, você fica falando que uma matéria não existe, mas quem joga Pokémon é você. Eu falei assim: é mais. Aí eu falei: o Pikachu tá mais real do que a ONU. E por Ai, aí que vai. sacanagem, Pedro. Eu vou, Ai, ai. eu vou, se você me permitir, mudar um pouco de assunto, não totalmente. E eu vou relatar uma situação que você certamente conhece, do evento que a gente teve na São Francisco, em comemoração aos 30 anos da Constituição Federal, que virou a reunião do Clube do Bolinha depois, que ficou sendo dito, porque era muito paradigmático, foi muito paradigmática. A foto que se tirou foi uma foto que não tinha na mesa solene uma docente, uma professora mulher. Aí, usando os dados da São Francisco, foi o que eu encontrei mais fácil. Em 2018, final do ano, quase 2019, eram 137 professores, 26 professores mulheres, professoras, né? E apenas 4 titulares do gênero feminino. No meu departamento de Direito Comercial, de pouco mais de 10 professores, são 2 mulheres. Ao passo que a gente acaba tendo uma situação em que, em sala de aula, a presença feminina É é maciça, né? superior, Uhum. superior. O dado exato eu não vou ter, mas é certamente superior e é nitidamente superior. E aí eu vou fazer uma referência de uma pesquisa que foi feita pela professora Sheila Neder Cherezetti, que é uma professora da São Francisco, que é intitulada sobre desigualdade de gênero, interações de gênero na sala de aula da Faculdade de Direito da USP, um círculo oculto, que acaba levando a uma
não digo um machismo velado, mas algo que acaba também aparecendo. Mas certamente não dá a devida importância ao protagonismo feminino hoje em dia. Isso sem a gente comentar quantidade de desembargadoras que a gente tem no Tribunal de Justiça de São Paulo, que dá para contar nos dedos. Uhum. E sem contar interrupções que a gente percebe no STJ e no STF das ministras em relação aos ministros do gênero masculino e por aí vai. Como que você vê, partindo da sua posição enquanto gestora de uma unidade acadêmica, essa situação? Você percebe resistência ou não? E isso que eu falei que eu não poderia tratar sobre o assunto, porque eu reconheço que eu não tenho local de fala. Mas isso não significa que, acredito eu, que eu não possa perguntar sobre. Não, e até conversar sobre, por Uhum, que não? É, assim, Pedro, esse é um tema que me é muito caro, uhum, porque desde que eu ingressei no curso de Direito, uma das coisas, assim, uma das minhas grandes influências para poder fazer o curso de Direito foi meu pai, né? Porque uhum, ele era procurador de justiça, e aí eu queria ser ele, e o sonho da minha vida era ser promotora de justiça, e eu já tinha um futuro maravilhoso traçado na minha vida. E quando eu uhum, decidi que eu ia fazer direito, uma das coisas que ele falou para mim, e ele foi muito claro, para dizer assim: olha, filha, eu apoio toda essa decisão, fica tranquila, mas saiba que você vai entrar num dos mundos mais machistas que eu já conheci. Então, ele, uhum, enquanto homem, me alertou nesse sentido e aquilo me tocou muito. E eu lembro, imagina, você com 17 anos, você acha que, imagina, você vai enfrentar um mundo e uhum, não é nada disso e tal. E eu ingressei no curso de Direito e foi essa a realidade. Desde da época que eu sou aluna, claramente você tem, assim, 60, 40%, 60 de mulheres e 40 de homens, né? Hoje em dia, no Mackenzie, eu tenho esse dado preciso, porque a gente fez um levantamento. Se eu não me engano, são 60% de egressos de mulheres e 40% de homens. Então, a gente forma mais. As mulheres, elas estão se tornando bacharéis em direito, mais do que os homens. E uhum, ainda assim, a carreira é extremamente machista. E aí eu não estou falando na condição de gestora, eu estou falando na condição de advogada, né? uhum, Enquanto advogada, dentro do Tribunal de Justiça, eu já passei por situações assim horrorosas, assim, de você estar numa sala de audiência e tratando de guarda, que é o que eu trabalho com família, e o juiz olhar, um homem, olhar para minha cara e falar assim: mas doutora, a senhora tem filho para estar falando disso? Assim, ele pegou no aspecto de achar que eu era jovem demais para estar ali advogando, e pegou no uhum, aspecto de eu ser mulher para poder dizer se eu podia estar ali advogando para aquela parte ou não. Sim, são uhum, coisas horríveis, das quais eu hoje alerto todas as minhas alunas. Então, eventualmente, a gente tem uma ação em parceria com a Enel, que a Enel, a sede dela é aqui em Alphaville, né? E uhum, ela fala muito sobre protagonismo feminino na empresa. E a importância de você ter mulheres e das mulheres não uhum, desistirem. Então, todas as vezes que essa pauta surge, eu sou a primeira a encampar. Falar assim, não, tem que falar, tem que tratar. Quando começou o curso, a gente está no segundo semestre de Direito, uhum, aqui em Alphaville. Quando começou o curso, uma das coisas que eu acredito que tenha mais chamado a atenção das pessoas, de um modo geral, uhum, era o fato de eu ser mulher, dois, o fato das pessoas acharem que eu sou jovem. Então, quantas e quantas vezes as próprias alunas chegavam para mim e falavam assim: professora, quantos anos você tem? A gente se inspira em você. A gente. Então, eu me sinto hoje num uhum, lugar privilegiado para puxar mais mulheres, para dizer uhum, assim: não desistam, é difícil, vocês vão encontrar resistência, principalmente porque nós temos uma condição natural de uhum, gerir um outro ser humano. E isso leva tempo e vai comprometer a sua carreira, porque a nossa sociedade é machista. Então,
É difícil, dói, mas acredite que existem outras mulheres que estão ocupando esses espaços Uhum, para poder dar esses espaços para essas meninas que estão nos bancos acadêmicos e dizer assim, uhum, tem lugar para vocês, não desistam, não desistam que vocês vão chegar lá se vocês quiserem. Então, é difícil? É. A gente é uma luta diária, constante. Você não pode desistir dessa luta. Mas acredite que tem gente que está batalhando. Eu tento com muita, com uhum. muita, com muita felicidade honrar este lugar, porque eu sei que teve muita mulher que sofreu muito para que eu esteja aqui onde eu estou hoje, né? Uhum. Teve muita mulher que lutou e hoje eu tento fazer isso em prol destas meninas que precisam olhar para os lugares grandes das empresas, das instituições de ensino e dizer assim, olha, tem alguém lá que está gerindo, tem alguém lá que chegou e eu vou mirar naquela pessoa para poder chegar lá. Então, é um enfrentamento, Pedro, não é fácil. E se eu disser para você Uhum, que eu não enfrento o machismo diariamente, não necessariamente dentro da instituição de ensino onde eu trabalho, mas muitas uhum. vezes na própria sociedade, quando estou representando a instituição de ensino onde eu trabalho. Acontece muito. Mas assim, eu não tenho medo não, viu? Eu Não, nem deve ter enfrento, medo. eu Nem enfrento deve ter medo. mesmo. Uhum, É isso. Eu sou uma entusiasta no tema, se você deixar. uhum. Não, o que cabe a mim é escutar e concordar acima de tudo, porque, de em hipótese alguma, eu arriscaria tecer um comentário após o seu, porque foi Ah, muito preciso. imagina! Foi, foi muito preciso mesmo. É, a gente costuma, trazendo para o direito empresarial um pouco, se a gente for fazer um levantamento de membros mulheres ocupando cargos de conselho de administração e diretoria em companhias abertas, é algo ínfimo quando comparado com homens. Isso sem contar qualquer outra minoria que a gente for considerar, que Uhum. também são subrepresentadas. Então, acho que é um tema super importante de ser tratado e eu não sei, aí questionando, você acredita que dentro da instituição de ensino e do cargo de professor, deveria ter alguma política com o intuito de garantir maior representatividade? Ou isso é natural a partir do momento em que o machismo estrutural vai sendo afastado? Olha, difícil também essa sua pergunta. Você tá capicioso. Eu tenho, não puxando agora para a instituição de ensino, mais uma vez indo para um outro âmbito, eu escrevi um artigo sobre participação feminina no processo eleitoral. E aí na Uhum, condição de candidata e na condição também de eleitora, né? O que a uhum, gente vê é que o eleitorado brasileiro, ele é majoritariamente feminino. E uhum. quando você olha para o Congresso, eu não preciso nem falar, Sim. né? Eu não sei se você sabe, eu acho que o último dado que a gente encontrou foi que sabe em que ano foi feito o primeiro banheiro feminino no Senado? Não Você tenho nem quer ideia. arriscar? Nem Não. arriscar. 2017, Pedro. Em Nossa. 2017 foi feito o primeiro banheiro feminino no Senado. Então, assim, são dados, assim, que Uhum, chega a doer no coração de uma mulher. uhum, E eu vou ser muito sincera com você. Eu acho que nós não somos iguais. Homens não são iguais às mulheres e nós devemos ser tratadas na medida das nossas desigualdades e uhum, respeitadas em razão das nossas desigualdades. uhum, Então eu faço questão de ser diferente de homem, porque eu não sou um homem, eu não quero ser tratado como um homem e uhum, quero ser respeitada por ser mulher. E acho que a gente tem que, na condição de mulher, respeitar os nossos espaços e nós, enquanto mulheres, procurarmos defender e proteger outras mulheres. Eu tenho o meu escritório, você conhece minha sócia, uhum, nós somos em duas sócias. E nós nos identificamos como sociedade de advogadas. uhum, Nunca, a gente fez um enfrentamento na OAB
para poder ser assim reconhecida. E a gente levanta essa bandeira. Nós temos clientes homens e todas as vezes que os nossos clientes são homens, a gente fala assim, nós não vamos defender o seu interesse em desprestígio à proteção integral dos seus filhos. Se você quiser contratar a gente, você saiba que a gente não vai te ajudar a derrubar uma mulher, a acabar com a história daquela mulher. E não é diferente da gestão da instituição. Então, assim, eu gosto de ser tratada com todo mundo respeitando o fato de eu ser mulher. Nunca peço igualdade de tratamento. Acho que eu não quero participar de brincadeira. Vocês, não querendo ser segregacionista, mas os homens, de um modo geral, têm umas brincadeiras muito sem graça. Eu não partilho dessas brincadeiras sem graças. Então, eu gosto de ser tratada e respeitada como mulher, enquanto mulher, e no ambiente de trabalho não é diferente, na instituição de ensino não é diferente, dentro do Tribunal de Justiça não é diferente. Então, se eu disser para você que eu acho que deveria ter uma política de assegurar, talvez essa fosse uma das formas da gente conseguir fazer um enfrentamento inicial. Então, você assegura que essas pessoas entraram e aí você assegura uma igualdade de gênero na condição de docentes, né? Então, os professores, você vai ter um grupo meio a meio, para representar a sociedade. E aí, depois que isso acontece, você prima pela manutenção. E aí você tem que buscar, você enquanto ser humano, com direitos inerentes à sua condição de humano, primar pela manutenção do teu trabalho e assegurar que continuem sendo contratadas as pessoas daquele gênero e tal. Mas se eu disser para você que eu acho seria engessar a instituição de ensino, porque eu também olho para a instituição de ensino hoje porque sou gestora. Então, você olhar para a instituição de ensino e falar assim, então agora você é obrigada a contratar mulher porque sim, e não pela qualidade do trabalho daquela mulher, você também prima por uma coisa que talvez não seja isso que nós mulheres desejamos. Eu quero ser contratada pela qualidade do meu trabalho e sei que o fato de eu ser mulher ou homem é irrelevante frente a isso, entendeu? Então, mas se eu disser para você, deixa todo mundo aí se estapear, as condições não são iguais. Os homens não têm condições iguais às mulheres porque vocês têm uma condição de privilégio inerente ao gênero. E isso está mudando. Eu olho isso com otimismo. Eu consigo ver que a geração da minha mãe teve que batalhar muito mais do que a minha. E eu espero que a geração da minha filha, porque eu sei que eu vou ter uma filha menina um dia, que a geração da minha filha não vai precisar fazer a mesma luta que a gente. E cada dia a gente está indo para um lugar melhor do que esse. Não tenho dúvida. Tomara, que eu também acho que terei uma filha menina e é a melhor coisa. É a melhor coisa. Nós mulheres somos muito organizadas, corretas. Não, muito bom, muito bom. Olha o Caldeira, Pedro. O professor Adriano Caldeira. Caldeira na área. Você é o papa do processo civil. Eu nunca vou conseguir me achar em condição de igualdade. Não. Então... Bem na hora que estava esquentando. Eu acho que também para não atrapalhar a sua programação que tem que dar aula. Tenho. Daqui a pouquíssimo. O que eu vejo assim, tudo que você colocou, muito bem colocado, todas as colocações, muito bacana. Eu acho que quem pôde acompanhar... Você é meu amigo, Pedro, não vale. Não. Eu já... Acho que já foram algumas
lives/entrevistas que eu fiz nesses últimos tempos, e aí eu fui aprendendo que cada vez eu tenho que falar menos e ouvir mais. Ah, imagine! Não, isso daí eu aprendi muito bem, aprendi muito bem. E o que eu vejo é que às vezes é ruim de continuar ouvindo o que a pessoa está falando, mas não nesse caso, muito pelo contrário, muito pelo contrário, muito pelo Tá vendo? Você é contrário. meu amigo, não vale. Ó, entrou a Então, Luísa, minha aluna de Alphaville, que deveria estar na aula e tá aqui. Mas, uhum, Luísa, convence, faz um mutirão, organiza mutirão, enche a DM do Pedro e pede ah, ele para vir para Higienópolis, ou para Alphaville. Ali ela, em Higienópolis, oi! Em Higienópolis eu já tô. É, Luísa, bom, hashtag Ramuna em Alphaville. Vamos bombar terceiro semestre, direito de empresa, o Pedro vai estar lá. aham. A gente tem isso e tem também Ramuno na CNN. A gente tem que ver qual vai antes, Também. né? O Felipe fez uma pergunta. É. Não sei se eu tinha colocado uma questão na outra live. Até que ponto você acha que o foco muito grande na prova da OAB atrapalha a formação de profissionais com capacidade maior de pensamento? Olha, é tudo isso remetendo àquilo que a gente estava conversando até agora, né? Uhum, Você coloca como ponto o ápice da vida do aluno, ele passar no exame de ordem, uhum, o que reflete autotecnicismo e não quer dizer absolutamente nada, não quer dizer que aquele sujeito sim. é reflexivo, que aquele sujeito é crítico, e reproduz uma realidade que, infelizmente, é o que a gente está colocando no mercado de trabalho. Então, a gente está colocando no mercado de trabalho um grupo de pessoas que não começa, não se propõe a pensar a respeito das injustiças do mundo. Que era isso que a Uhum. gente. Olha lá, a Luísa começou. Ramuna em Alphaville. Boa, Lu! Ramuno tem dois N's, tá? Vamos fazer direito, pelo menos, né? O, o que você colocou da prova da OAB, eu não só concordo, como eu vejo duas coisas. Não só a prova da OAB não é. Preparar para a prova da OAB parece completamente equivocado quando a gente pega a diretriz curricular. E também a prova da OAB não prepara para ser advogado. Não. Então, tá tudo errado. Tá tudo errado. Deveria ser uma prova diferente, com um objetivo diferente e eu vejo muito mais, eventualmente, a prova da OAB melhor se adequar ao que a faculdade deveria e deve ensinar do que a faculdade se adequar ao que a OAB acha que tem que cobrar. Uhum, exatamente. Então, e só vamos alcançar, na minha visão, algo melhor se tiver diálogo. Diálogo Uhum, com a organização. Eu não acho que não tem que ter prova da OAB, não é essa a visão. Não só a questão, o mercado vai selecionar, não é isso. não. Muito pelo contrário. Mas um contato um pouco mais próximo para mostrar entre mercado, OAB e universidade o que precisa. Se a questão é você conseguir direcionar algo nesse sentido de uma prova que seja realmente a porta de entrada para a atividade da advocacia. Sem dúvida. Mas Sem dúvida. Não poderia concordar mais. são ponderações. Mas agora, Larissa, seus closing remarks. Os opening remarks foram bons, agora para a gente encerrar. Suas manifestações finais. Eu queria agradecer ao convite do professor Pedro Ramuno, dizer que eu me senti muito honrada de poder participar do projeto Ramuno Academy. Tenho certeza que você vai crescer muito. Fico muito feliz assim de ter te conhecido. Falei isso para você. Acho que Uhum. a gente precisa de professores com o seu perfil. E aí eu puxo a sardinha Uhum. mesmo para o campus de Alphaville. A gente está criando Uhum. É paradigmático, assim. Eu tive a sorte de ter conhecido o meu orientador, que foi um divisor de águas na minha vida, e o professor Uhum. Felipe acreditar no meu trabalho e me dar a oportunidade de falar assim, ó, nós vamos criar um curso de direito, e um curso de direito que desde o começo seja algo fora da curva. Alguma coisa que a gente não vê no mercado. Eu não quero reproduzir mais do Uhum. mesmo. E eu vou bancar a gestão, que você exerça a gestão desse curso,
porque eu acredito e confio no seu trabalho e sei que você vai querer montar um curso assim que atenda às diretrizes curriculares, obviamente, mas que mais do que isso, que forme cidadãos e que forme técnicos pensantes, não pessoas que reproduzam as injustiças e as tristezas da nossa sociedade. A gente precisa fazer desse um lugar melhor. Então, eu queria te agradecer, dizer assim que para mim foi uma honra, um prazer poder vir aqui. Quero contar com o apoio dos meus alunos para que todos eles convençam o professor Pedro Ramuna a vir dar aulas. Vocês não vão se arrepender. E o Pedro também, se você topar, Pedro, meu convite é aberto. Você sabe, eu sou fã do seu trabalho. Acho que você é um professor assim jovem que inspira outros professores. E fico muito feliz. Muito obrigada mesmo, viu, pelo convite. Não, eu que eu que te agradeço, Larissa. Eu acho que as ponderações que você trouxe, tanto partindo da carreira profissional como da carreira enquanto gestora, são coisas que faltavam, assim, faltam serem debatidas. Eu tenho um grupo de estudos lá no Mackenzie que a gente discute ensino jurídico. E essas mesmas perguntas que eu te fiz, que você respondeu de forma muito bem colocada, para pensar e para refletir, os alunos fazem constantemente. Constantemente. Que é uma preocupação de um grupo que estuda e reflete sobre isso, tem as mesmas preocupações que a gente discutiu. E a importância que você trouxe para a questão da representatividade feminina também é muito importante para a gente debater e para a gente sempre colocar em voga. Então, eu que te agradeço também pelos cumprimentos, acima de tudo. E agradeço muito também por você ter participado. E depois, se por você tudo bem, eu vou disponibilizar a live, porque quem não viu precisa ver e acompanhar tudo que foi dito. Pode disponibilizar, eu vou compartilhar com meus alunos, vou falar que ele tá valendo nota, aquelas. Troca por ponto de participação. Ai, que dó! Não, é verdade. Sabe que eles estavam assim pra mim? Professor. Mentira, gente. Jamais faria isso. Não. Então, ó, gente, vocês que acompanharam, muito obrigado pela atenção de vocês. Cada um para suas respectivas salas de aula, né? Quem precisa. E até a próxima, né? Até. Obrigada, Pedro. Um Obrigado, beijão. viu, gente? Tchau. Beijo. Tchau, tchau.